Amém, amados. Glória a Deus. Mais um domingo aqui para nós estarmos estudando a palavra. As pessoas que já estão aí, se puder, já começam a fazer os comentários, até para eu saber quem que está no ar, quem que não está no ar. Amém? Vamos orar, né? Vamos estar buscando o Senhor nessa manhã. Pai querido, nós queremos mais uma vez colocar diante de Ti esse estudo da Tua palavra. Pedimos graça, misericórdia, pedimos sabedoria, pedimos entendimento, pedimos que o Senhor venha revelar a nós, ó Pai querido, a manifestação do Teu amor e essa segunda parte tão especial e tão complexa, Senhor, que o Senhor possa trazer sabedoria para nós. Amém, amados? Nós estivemos fora do ar por alguns dias, né? Um domingo, aliás, eu estava pregando, foram 4 lugares ao todo, né, que Deus me chamou para estar compartilhando a palavra. Amém, Tatiana, Tiago, Thaís. Thaís, eu devo um negócio para você, farei essa semana, viu? Ontem na igreja, quinta-feira, por causa do jogo, e ontem foi muito corrido. Mas não esqueci não, tá? Eu orei, mas eu gosto de mandar o áudio. Amém, amados? Tem a sua mãe também, que eu quero mandar o áudio para ela. Continuando aqui, tá? A questão toda que nós estamos terminando essa parábola, tá? E a segunda parte vai ser um pouco mais explicativa, porque existem muitas interpretações aqui dentro dela, mas a complexidade, né, maior por causa de alguns conselhos que Jesus apresenta aqui, tá bom? Então, continuando, essa cena 2, nós chamamos de a negociação, só interligando, né, quando o patrão já fala para o seu funcionário, o administrador, o servo, em algumas passagens, em algumas versões está mordomo, né? Na Septuaginta está administrador, a atualizada preferiu manter administrador, então às vezes eu ponho administrador, às vezes eu ponho servo, infiel, mas o importante é a cara que cuidava da cobrança, provavelmente da cobrança dos recursos, né, que era emprestado, ou havia arrendamento. Se discute muito, né, da onde que provinha essa dívida de cada um deles. Mas o fato não é a origem da dívida, mas é como que acontece. Então, no primeiro momento, nós lembramos aqui que ele recebe o aviso, né, porque o patrão descobre que ele está, de uma certa forma, desviando recurso, e aí ele sai fazendo a negociação, uma proposta nova para os devedores, já pensando no futuro. E é aqui que é a grande questão que o Senhor vai trabalhar. Então, avançando aqui, gente. Thomas Bacon diz o seguinte: o administrador é prudente ao fazer amigos com o dinheiro. Essa talvez seja a grande questão que está sendo colocada aqui, não através do dinheiro em si, mas o que Deus está querendo colocar, o que Jesus estava querendo passar aqui, se você tem algo, tá? Você tem um talento, você tem um dom, você tem um recurso, então aprenda a usar isso também em benefício do próximo. Tá? Isso não significa abrir a sua casa para todo mundo, isso não significa você ficar dando carona para todo mundo. Tem que ter uma certa prudência, sim, porque esse capítulo aqui já gerou muito, principalmente lá atrás, quando começou o movimento petismo, né, 1930, 1931, um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, eles interpretaram, e pós-Segunda Guerra Mundial, quando a Europa ficou carente, né, todo mundo, muitas dificuldades, eles interpretaram assim que quem tinha qualquer tipo de recurso seria obrigado a ajudar o outro, tá? Então, não é uma obrigação, mas é assim, se você tem condições, selecione, com certeza, que nem eu mesmo, quando eu recebo. Por que eu gosto de eu distribuir a cesta? Porque vocês não têm ideia de quantas pessoas que aparecem ali pedindo cesta, né? E de repente é para vender. Tem um cidadão lá em cima, eu já fui falar com ele, mas ele foi até sarcástico, irônico. Tá? Uma cesta de R$ 70, para vocês terem uma ideia, ele compra ela lá em cima por 15 até R$ 20. Esses R$ 20 transformam-se numa semana de pedras. A pessoa que vende a droga também é ali perto. Ou seja, é um conhecimento de todos, mas essa é uma questão muito séria no Brasil, que é uma questão de leis, talvez até piore agora com essa questão, né,
da lei internacional, da anistia, de você ter outras questões, mas estamos orando sobre tudo isso. Então, o que o Senhor está pedindo é: você tem algo, então seja prudente nesse algo. Não saia distribuindo de qualquer jeito. Então, como já foi dito, depois de ponderar várias possibilidades, o homem encontrou uma saída para garantir sua segurança no futuro. Tá? Ele começa a negociar e ele começa a pensar no futuro. É uma das coisas assim que talvez, né? E eu sei que é muito difícil, né, para nós. Já foi o tempo, né, que a poupança era algo que todo mundo gostava de fazer. Talvez aqui investir, né, se você tem uma renda, investir em imóveis de aluguel, que aluguel sempre é. Eu não quero entrar em muitas sugestões, mas o fato é que o que o Senhor está querendo dizer é o seguinte: olha, se você tem algo nas tuas mãos, peça sabedoria, haja com sabedoria. Se você não tem sabedoria, Tiago fala: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. Então, assim, eu já conversei com muitos administradores, donos de empresa, né? Lá nos Estados Unidos é muito comum isso, gente. As pessoas constantemente pedirem sabedoria a Deus para aplicar negócio, para saber que renda vão pôr. Parece uma coisa assim meia esquisita, né? Principalmente no contexto teológico brasileiro. Você vai encontrar algumas pessoas, aqui em Uberlândia mesmo tem um grupo que acharia ridículo essa questão, você ficar usando Deus como um consultor. Mas a questão toda é que há muitas pessoas que fazem isso e obtêm sucesso. Então, é uma questão de posicionamento. Se você tem algo nas suas mãos, seja um recurso financeiro, ou seja um dom, ou um talento, diferenciando os dois, o que o Senhor está dizendo é o seguinte: Senhor, aonde que eu posso empregar melhor esse talento? Tá? De que maneira que eu posso ajudar melhor as pessoas? Tá? E aqui sim, você está pensando no outro, mas consequentemente, você está trabalhando para si também. É uma questão que você não faz por interesse, mas você está angariando bênção no céu. Aquele que faz aqui, recebe lá, ou às vezes até recebe aqui. Então, essa é uma questão que se pondera nesse aspecto, tá bom? Então, veja só, como chamou os devedores e deu a eles um desconto generoso em sua dívida. A negociação dele foi esta, tá? E é interessante, nós vamos ver daqui a pouquinho, que essa negociação foi benéfica para ele, benéfica para os devedores e, consequentemente, para o patrão. E aí nós já vamos ver, porque parece que ele está dando um prejuízo ao patrão. Mas, na realidade, talvez, primeira probabilidade, alguns rabinos dividem aqui, então há uma classe de rabino que entende que o patrão estava já cobrando muitos juros, então esse desconto foi um desconto justo, é uma probabilidade. A segunda probabilidade é que nesse desconto, apesar de ser justo ou não, ele traz, e aí nós vamos falar daqui a pouquinho mais à frente, ele traz uma simpatia do povo para com o patrão, ou o proprietário das terras, ou o dono da dívida. Por quê? Porque a leitura que a comunidade faz não é que ele tomou uma decisão própria, mas é que ele tomou uma decisão a mando do seu patrão. E aqui vem uma coisa muito séria, meu amado: tudo que você fizer, e Paulo vai falar isso em Colossenses, faça para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Tá? O que é o pietismo do século XIX, o ano 1900, né, que começa o iluminismo, depois você vai até 1917, a Primeira Guerra, 1914, 1917, depois você tem a Segunda Guerra Mundial, aí você tem o pietismo já formatado. O que é o pietismo? É um movimento cristão que surge na Europa nesse período, tá? Pós-pandemia, após alguns conflitos existenciais que a sociedade sofreu, e eles começam mais ou menos a pensar assim: aonde estava Deus quando tudo isso aconteceu? Então eles começam a desconectar de Deus, tá? E aí eles começam a entrar com um pé no iluminismo. O que é o iluminismo em meias palavras? Tirou Deus do centro da história e colocou o homem, que é o que nós estamos vendo hoje. Tá? Até em muitos sermões, em muitos movimentos, você tira Deus, você é o cara. Esta parábola em nenhum momento traz essa conexão, mas o momento pietista, ao estudar essa parábola, entendeu que eu e você deveríamos abrir mão de tudo. Porque se eu abrir mão de tudo aqui, quem vai ganhar é o patrão, que seria Deus. Na realidade, não era isso que o Senhor está falando. Talvez é por isso que, a partir da Segunda Guerra Mundial, que quando principalmente a América começa a receber os imigrantes, eles começam a chegar com uma outra mentalidade.
E essa outra mentalidade vai formar a base da teologia ortodoxa. O que é a base da teologia ortodoxa? Olha, nem tanto ao pietismo, nem tanto a essa questão de aqui nós vamos sofrer, mas lá teremos ruas de ouro, mas nem tanto também a uma liturgia rígida. Tá? Esse movimento chamado ortodoxo, ortodoxia, tá? Ele vai abrir uma porta para a prosperidade entrar, ou teologia da prosperidade, que é dizendo, não, então já que nós podemos viver aqui, vamos viver aqui. A parábola do administrador infiel em nenhum momento traz razão para nenhum desses lados. Tá? O que ela está querendo dizer, Silas? Se Deus colocou um talento nas suas mãos, por que você não usa isso para edificar o reino? Então eu posso ser um pedreiro e fazer, cobrando um preço justo, aquilo que o sapateiro pergunta para Lutero, né, como é que eu posso servir a Deus? E o Lutero fala assim, eu já contei várias vezes isso, o que você faz? Eu faço sapato. Então faça o melhor sapato que você puder e cobre o preço mais justo. Então, essa mentalidade, seja no pedreiro, seja em qualquer lugar, que é só um talento que às vezes nós não pensamos, então, isso que eu vou falar pode ser que fira o ouvido de alguma pessoa. Mas se eu tenho um talento de adorar, gente, existem músicas seculares, sim, músicas seculares que elas são muito mais didáticas e conectadas ao valor do reino de Deus do que algumas músicas chamadas evangélicas gospel, que só vão colocar Deus num papel de generosidade. E às vezes não fala sobre a vida, tá? Por quê? E eu vou chegar. Então, às vezes, aquele cara está cantando num ambiente que não é propício para a liturgia religiosa, mas ali ele está falando do amor de Deus, ele está falando da graça de Deus. Ali as pessoas talvez vão vir perguntar para ele, cara, que você canta bem, você transmite uma paz, eu sei, mas essa paz não é da letra, é daquilo que Deus me deu. E assim você vai para tantas e tantas outras áreas. Uma das coisas que eu fiquei ontem pensando, e eu conversei muita tarde ontem com o Malik sobre isso, como que na nossa religiosidade, né, nós não vivemos. Tá? Eu atendo pastores que morre é um termo forte, né? Morre, mas passam muita vontade de poder ir no Parque Sabiá fazer uma caminhada, um aeróbico. Mas tem vergonha ou medo de que aquilo eles estariam usando aquele tempo para a vaidade, para a carnalidade, para o corpo. Né? E isso é carnalidade. Então, essa mentalidade, nós estamos falando em 2022, ainda existe. E aí você vai para tantas outras áreas. Eu entendo que temos que haver prudência, entendo que temos que haver limite na questão, vamos pegar um outro exemplo que é debatido muito, na questão do álcool. Tá? Por que no Brasil o petismo proibiu o álcool e o álcool nem se fala? Por causa de várias questões que eles perceberam logo após 1880. 1808 a família chega, aí em 1880 no Brasil começa a haver um estudo sobre o brasileiro que não sabe beber e a cachaça, né, que os índios faziam uso, que passou para o grupo africano e passou a ser um padrão brasileiro. Aonde que eu quero chegar com tudo isso? Amados, é a falta de discernimento e equilíbrio que está o pecado. Tá? E nós temos um outro fator, se isso escandaliza, aí eu também tenho que chamar a si e dizer, porque quando eu falo assim, se eu estou escandalizando, não estou nem aí, significa que talvez eu não tenha domínio próprio, porque o que é domínio próprio? Eu dizer, gente, eu posso parar com isso, apesar de eu gostar, mas eu estou servindo de pedra de tropeço, o outro não está entendendo, então eu vou parar, eu tenho domínio próprio. Então quando você vai para essa questão aqui que eu estou viajando muito, mas para chegar nesse ponto, a atitude desse cidadão foi uma atitude de sabedoria que Jesus vai dizer. Se você tem algo que eu te coloquei, como que você está usando isso? E nós precisamos entender. Então, não há nada no texto que incrimine os devedores ao receber tão expressivo desconto. Eles nem sabiam, né, o que estava acontecendo. Muito provavelmente, eles presumiram que a mudança na nota promissória era legítima. Ou seja, eles pensavam... Dá licença um pouquinho, gente. Hoje eu estou com chimarrão aqui. O Márcio falou comigo no meu que você não toma chimarrão no aulão. Eu falei, Márcio, eu nunca pensei, mas combinou bem, tá, gente? Então, muito provavelmente, eles presumiram que essa mudança havia a partir do patrão. Ou seja, não desconfiaram, porque eles não sabiam daquela conversa. Então, muito provavelmente, os devedores não perceberam que estavam participando de uma fraude. Sim, é uma fraude? É. Tá?
Claro, amado. E aí você vai ter, quem gosta de comentários bíblicos, quem tem acesso ao Logos, né? Eu sei que nessa plataforma a Tatiana e o José têm a plataforma Logos. Você vai ver muitos comentários ali que vão chegar nesse ponto e dizer exatamente o porquê ou como que o Senhor Jesus dá a entender que ele estava concordando com uma fraude. Mas não era isso que ele estava falando. Ele não estava analisando a conduta imoral do administrador. Ele está falando assim, ó, veja a prudência dele. Por mais que ele tenha feito algo errado, ele foi uma pessoa que pensou e analisou a situação. Talvez é uma questão muito séria para nós, e aí volta na questão dos talentos, né? Eu usar aquele talento que Deus me deu, onde as pessoas vão entrar em contato ou perceber algo em mim, mas saber que é um Deus presente na minha vida. E isso tem que fazer toda a diferença, tá? Mas pensava que o desconto era legítimo, que tinha aprovação do credor. Então, eu repito uma linha de pensamento que eu estou frisando aqui: as pessoas que tinham a dívida em nenhum momento perceberam que era uma astúcia, né, uma fraude, como eu coloquei aqui, do cidadão para se precaver com relação ao futuro. Tá? E aí o Senhor vai trabalhar nessa situação. Então, conforme a narrativa de Jesus, tudo indica que os devedores não sabiam que o administrador estava sendo infiel. Então, eles não estavam participando daquilo. Tá, gente? Então, pensaram que o administrador convencer o proprietário a fazer a redução das contas. E aqui o administrador vai ficar com uma situação positiva, mas também o patrão vai ficar. Então, a redução da conta, às vezes, é devido às condições desfavoráveis do clima que afetava as colheitas, que era algo comum. Então, por que eu coloquei isso? Porque em vários comentários que eu li, eles tentam interpretar a origem da dívida. E como é um lugar de plantio, né, onde o Senhor está contextualizado naquela região, poderia ser de pesca também, mas a probabilidade aí que é mais de plantio, segundo a maioria dos rabinos. Então havia como se esse patrão estivesse arrendando as terras, ou eles trabalhavam por cota, enfim. Como eu disse, em nenhum momento, tá, o Senhor Jesus Cristo tenta colocar a origem da dívida, mas sim ele quer frisar a solução dela. Mas era muito comum nos tempos de Jesus, quando havia uma mudança climática, uma tempestade em alto mar, quando não havia possibilidade de pesca ou de colheita, tá, que a pessoa na qual estava arrendando o barco, porque era muito comum, que nem Pedro, a família de Pedro, a família de João, eles tinham muitos barcos, isso é fato. Até quem já foi para Israel visitou as ruínas da sinagoga de Cafarnaum, uma das poucas sinagogas em pé, havia muitos, eles encontraram muitos textos e papiros, e encontraram inclusive a probabilidade, quase que 95%, de que seja referente ao comércio da família de Pedro. Então, por isso que se coloque aí. Pode ter sido um exagero, porque a Igreja Católica quer já construir uma imagem boa de Pedro para jogá-lo como Papa, tá? Ou pode ser um fato verídico. Mas, enfim, era muito comum, tá, famílias terem 6 barcos e alugarem esses barcos para pescadores. Então, independente de conseguir pescar ou não, o aluguel tinha que ser pago. E às vezes o proprietário dos barcos, entendendo a questão climática, ele era um pouco mais amigável na situação do receber o aluguel. Tudo isso são fatos possíveis, tá bom? Então perdoa a metade da dívida de uma pessoa e um quarto de outra, de forma que quando tivesse necessidade, poderia encontrar bondade e generosidade nesses indivíduos. Na numerologia hebraica, há um estudo sobre esses percentuais, que eu não quis fazer porque não é a nossa questão aqui. Mas é interessante sim, porque vocês sabem que há 22 letras do alfabeto hebraico, elas são números, tá? E aí você vai ter 2 momentos ruins na questão do alfabeto hebraico, que é o contato que eles tiveram, né, na década de 70 depois de Cristo, quando eles estão em cativeiro, ali são expulsos das terras. Depois você vai ter, anteriormente, que eles já haviam bebido das águas do cativeiro babilônico. Então, ali eles entram em contato com o zoroastrismo, que era muito forte na Babilônia, e ali eles começam, talvez, dar uma interpretação um pouco diferenciada na questão das letras do alfabeto hebraico. E depois o segundo momento é já exatamente na entrada do iluminismo, que o iluminismo ele vai atrás da alquimia, e a alquimia começa a trazer toda a questão mística, toda a questão que vai envolver a probabilidade de
tudo tem um porquê, tudo tem algo escondido, que é o pensamento esotérico que predomina hoje em muitas situações. Então é interessante sim, mas não é o que eu quero estudar aqui. Mas por que eu falei se nós não vamos estudar? Porque quando você for ler qualquer comentário bíblico, vamos supor, no Brasil, você vai pegar os comentários do Hernandes Dias Lopes, que ele tem comentário praticamente em todos os livros da Bíblia. Tá? O Hernandes Dias Lopes, ele é um presbiteriano bem tradicional. Então, ele vai beber das águas, né, de alguns autores alemães, mais alemães e um poucos americanos, que são presbiterianos. Então, você vai ter uma leitura presbiteriana de alguns textos. E aí, quando você vai pegar a questão da neo-ortodoxia que surge nos Estados Unidos a partir da década de 40, de 50, aí você vai ter uma outra leitura. E aí você vai ter o quê? Interpretações. Tá? Então nós precisamos sempre tomar muito cuidado, eu falo isso para os meus alunos, qual é a linha de pensamento que você adota. Eu particularmente, já fazem uns 4 anos, eu tenho, por causa da plataforma Logos, eu tenho estado com um pezinho tanto na questão batista e presbiteriana. Você pode ver que a minha linha de mensagem, ela trafega, né? Tem um tráfego, né, entre o calvinismo e o arminianismo, muito mais tendencioso ao calvinismo. Isso aí são questões que a gente pode estar explicando depois. Então, tudo isso vai mostrar o contexto da história. Então, é importante, às vezes, você entender, se um dia você quiser pesquisar mais sobre a questão dessa cotação aí que ele vai fazer, dessa questão numeral, é interessante o que está aí por detrás, tá? O administrador, portanto, com o livro caixa agora em ordem, entrega ao proprietário. Então, depois dele organizar tudo aquilo, ele vai ao seu patrão e faz a prestação de contas, né? E ali, deixa eu pegar meu chimarrão mais um pouquinho. E ali, então, ele apresenta e o proprietário percebe, tá? Porque o desconto está claro ali, tá? Mas o que é interessante, nós vamos continuar. Então, Cristo não queria dizer que deveríamos estudar para sermos desonestos e enganar uns aos outros. Isso é muito importante, amados. Como eu disse, houve um período, tá, que quando entra a teologia da prosperidade, eles pegam alguns versículos, ser astuto, né, com uma cobra e simples como uma pomba, né? É simples como uma pomba e astuto como uma serpente. Eles vão pegar esses versículos e vão interpretar o seu bel prazer. E eu brinco com os meus alunos que se você pegar qualquer texto bíblico, que assim, eu falo assim que Jesus era contra futebol, ele é contra a Copa, né, porque a Copa é do mundo. Segundo, Jesus é contra futebol porque ele mandou tirar todas como é que chama? As traves, ele tira a trave do seu olho. Tá? E ele mandou todo mundo para a bola, samaritano, mandou todo mundo para a bola, né? O Neymar tá entrando a risco isso aí, né? Um parênteses, tá, gente? O Neymar tá machucado. Eu fico triste quando vejo a mídia pegando pesado sem entender o contexto. Mas a mídia é mídia, tá? Então, assim, você pode, que nem que Jesus era casado, porque tiraram a sorte para ver quem ficaria com a túnica de Jesus. Então, são piadas exegéticas, piadas bobas. A Anja sempre fala, ou piadas bobas que você conta. Mas são muito mais didáticas, no sentido que você pode pegar um versículo e interpretar do jeito que ele quer. Nós tivemos um caso no Brasil, lá no Nordeste, né, que alguém pega aquele texto de Amós e faz uma leitura, Amós ou Abacuque? Tá, um dos dois profetas, e ali ele faz uma leitura onde Deus fala, onde ele diz que Deus estava incentivando o adultério. Tá? Vai e pega, acho que foi Oséias, né? Bom, enfim, um dos profetas menores ali. Então, você pode sim, mas quando nós olhamos para esse texto, não é isso. Em nenhum momento o Senhor Jesus iria pregar a desonestidade, em nenhum momento ele ia entrar em contradição, inclusive com os mandamentos. Não roubarás, não furtarás, né? Não desejarás nada que é do outro. Então, em nenhum momento o Senhor coloca isso. Tá? Uma das coisas que eu sempre falo para os meus alunos de teologia, que como pastor nós precisamos criar em nós um bom senso. Esse bom senso tem que trazer um discernimento na hora do aconselhamento, na hora de preparar uma mensagem. Isso tem que trazer para nós um bom senso. O que é esse bom senso? Mas será que isso condiz? Será que isso está
estaria linkado aos valores do reino de Deus? É uma questão para nós estarmos pensando. Mas temos cautela e sabedoria em conceder nossas riquezas de uma maneira que seus frutos possam nos beneficiar em outra vida. Aqui é uma questão complicada, aqui o espírita vai pegar bem isso daí, vai entender errado. Alguém faz um link disso aqui com a parábola do rico e do Lázaro, mas não é isso que o Senhor está querendo dizer. O que o Senhor Jesus estava querendo trazer para nós é algo que, se você for pegar o pessoal mais antigo, se pregava muito sobre isso, que era a questão de apresentar os nossos talentos e dons ao Senhor, que nós iríamos apresentar na grande no momento da grande bodas do Cordeiro, né? Que seria apresentar aquilo que nós fizemos, né? Seria uma questão de honra. Eu acredito que é mais ou menos isto. Todas as minhas atitudes aqui ecoarão na eternidade, né? Segundo o gladiador. Todas as minhas atitudes aqui ecoarão na eternidade. Então, o que eu faço aqui, com certeza, vai gerar, e a palavra, né, que é usada é galardão, vai gerar um galardão lá no céu. Tá? Se você pegar as mensagens mais antigas, gente, da década de 60 até a década de 70, daqui para cá, de 70 para cá começa gradativamente uma mudança. Você vai pegar as pessoas falando sobre galardões. Olha, junte tesouro nos céus. Olha, junte pedrinhas preciosas lá nos céus. Que é, eu creio que a própria Bíblia fala de um julgamento que a igreja irá passar lá no céu. Não é um julgamento para entrar, nós já estamos lá dentro. Mas é um julgamento de talento. O que você fez que eu te dei? Com a voz que eu te dei, com o QI que eu te dei, né? Com a forma de você pensar, com a simpatia que eu te dei. Eu tenho pessoas ali na igreja que são hiper simpáticas, são comunicativas. Tá? Elas têm um sorriso por si só. Então, essas pessoas devem fazer uso disto, né? E outras que têm a questão, né, de revelação, devem fazer uso disso em benefício do outro. Sim, tá? Então, assim, eu vejo, né, algumas pessoas sendo usadas ali na Monte Hebron com seus talentos, e eu sei que por mais que elas estejam fazendo na casa do Senhor, haverá um galardão. Seja na área financeira, seja na área de limpar a igreja, seja na área de se preparar lá o telão, né, as pessoas chegam e tudo mais, tá, gente? Então são questões aí. Cena 3, que é a última cena que nós vamos ter, que é o elogio que partiu por parte do patrão, né, no caso representado segundo alguns rabinos, pelo próprio Senhor. Nós não sabemos exatamente se era isso, mas enfim, nós podemos tirar algumas lições aqui. William Tyndale. Esse Tyndale, gente, é o cara que eu mais uso. Ele foi um dos primeiros comentaristas bíblicos da nova ortodoxia, tá? Inclusive no Brasil, a Mundo Cristão lançou toda a obra dele do Velho Testamento, do Novo Testamento. Ela é identificada nas livrarias da seguinte maneira: todo o Velho Testamento está em Bordeaux, são livrinhos em Bordeaux, e todo o Novo Testamento está em azul. Então, é fácil de identificá-lo em qualquer livraria. Ele fez versículo por versículo também. Bom, um cara que gastou anos elaborando esses comentários. É muito bom, é bem sério. Tá? O comentário dele de Romanos e de Efésios, eu vou usar um termo aqui. O Guilherme tá aí? É sensacional. Tá? Sensacional. Entendeu? E é fantástico você ler os comentários aí que opa, eu não li a frase dele, desculpa, né, para ficar registrada. Distribuam suas riquezas para que seus amigos testemunhem sobre a fé de vocês. Gente, primeiro, ele escreveu isso aqui pós Segunda Guerra Mundial, um momento que a Europa e a Inglaterra estava muito abatida e havia muitos lordes. Então ele fala assim: será que não é hora de você ajudar? Tá? E ele se baseou no texto de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42 ali, que o Senhor fala, né, que eles repartiam e tinham tido em comum. É claro, gente, que nós precisamos tomar cuidado nessa própria interpretação. Tá? Agora eu fecho a linha de pensamento que eu tinha colocado lá atrás. Quando você me traz uma cesta básica ali, eu sei para quem eu vou entregar, por causa daquele caso que eu contei a pessoa que vende. Então, já teve situação de eu chegar e eu olhar para a pessoa e dizer: olha, eu não lhe darei uma cesta. Eu não falo que eu não tenho, eu falo: olha, eu não lhe darei uma cesta. Ah, mas por quê? E ver a postura do cara. Geralmente esses caras saem xingando, saem xingando e tudo mais. No culto
de sexta-feira. Aliás, foi uma benção esse culto, muitas pessoas estavam lá. Teve um visitante que recebeu uma palavra profética e ele, na saída, falou: Nossa, parece que a pessoa leu o meu pensamento. Eu falei: Olha, não foi bem a pessoa, foi o Espírito Santo que está nela, que conhece o seu pensamento, que falou para ela e ela foi um instrumento de Deus. Eu não estava desmerecendo a pessoa, mas eu estava até mostrando para ele como é que trabalha nas regiões celestiais, né? E tirando isso, eu fiquei na porta, porque geralmente é o José que cuida ali da porta, é o pastor José. Ele fica ali na porta. Aí eu falei: José, você vai ficar hoje nesse culto? Eu até tenho falado que o culto de quarta-feira e o culto de sexta, junto com a Edinalva, né, eles estejam trafegando, a Dinalva, a Sandra, né, o Augusto, a Doraci, o Guilherme, a Laís, todos vocês têm ajudado ali, que tem sido bênção. Mas eu tenho falado assim para o José, agora voltando, né? Ó, fica lá que eu vou ficar na porta. E entrou um cidadão lá na porta. E olhou para o José estava assim todo, né, ereto, como diz outro. Eu quero falar com o pastor lá, pastor da igreja aqui. Aí eu vi que ele nem me conhecia, nem conhecia. Eu falei: Não, o pastor está ocupado, hoje é o culto de sexta-feira, ele está ocupado. Não, mas eu preciso falar. E começou a discutir comigo. E aí eu falei: Amado, desse jeito, ele já estava alcoolizado, estava meio, né, eu vi que ele estava violento. Eu falei: Olha, assim você não vai entrar, porque você vai dar trabalho lá. Tá, agora, você quer uma oração de libertação? Não, eu quero dinheiro. Eu falei: Dinheiro não tem. Aí foi, saiu. Então, você tem que ter essa postura aqui, tá? Não é você sair distribuindo de qualquer jeito, mas você tem que ter um pouquinho de discernimento naquilo que Deus te colocou. Então, depois desse tramo, o mordomo infiel entregou as contas em ordem ao seu patrão, nós já falamos isso. O mais importante é que o administrador adquiriu para si e para o seu senhor a fama de benfeitor generoso. Tá? Então, isso daqui é interessante, porque o que vai ser transmitido nesse momento é a bondade tanto do administrador, porque deu a fama que ele foi negociar, e o patrão que aceitou a negociação. Então, ambos ficaram com uma imagem positiva perante a sociedade. Tá? Se o Senhor punisse, né, puniu o administrador agora, as pessoas acharão que o faz por causa do ato bondoso. Aí haveria uma conexão de que somente o administrador foi bom e ele não. Então é uma situação que o administrador deixou complicada para o patrão, tá? E favorecendo os devedores. Mas no final todo mundo ganhou. E talvez seja essa questão aqui que o Senhor está querendo colocar. No final, quem tem que ganhar é o reino de Deus. Tá? No final, quem tem que ser glorificado é o Senhor Jesus Cristo. Então, seja através de pequenas ou grandes atitudes. Tá? Eu sempre falo assim, quando você for, isso você já me ouviu muito isso de mim, quando você for comprar um veículo, pode ser um Land Rover, pode ser um carro, pode ser um Ômega simples, ou um carro, eu estou falando não que eles sejam ruins, tá? Pode ser um carro mais popular, ou seja um super carro. Mas que você possa olhar para aquilo, mesmo que você está comprando por uma herança que você acabou de receber, tá? Por um prêmio que você acabou de receber, por teu salário que você juntou, né, com o 13º agora, tá? Você trocou de carro, que você tenha no seu coração uma convicção: é a boa e poderosa mão do Senhor que me abençoa. Isto chama-se gratidão. Tá? Então, quando você compra algo, você pode estar num lugar, que nem ontem eu estava, né, fui fazer um lanche à tarde com o Malik, eu estava conversando com ele, e de repente eu lembrei que uma vez, lá atrás, quando a igreja estava passando por algumas questões financeiras difíceis, né, eu não poderia estar desfrutando daquele momento. E eu louvo a Deus assim, porque hoje nós estamos com uma saúde financeira. Tá? E eu posso ter em dia o meu salário, e eu posso usufruir, administrar e saber que tudo isso é boa e poderosa mão do Senhor. Então, é a maneira como você olha, é a maneira como você lida. Por isso que o Senhor, e a palavra de Deus sempre vai ensinar: em tudo dai graças. Né? Para você reconhecendo que é um ato de bondade de Deus. Então, ele sabiamente, ao negociar, ele apostou, claro, foi uma aposta que ele fez, que com isso poderia estar garantindo o seu futuro, e também deu boa fama ao seu patrão. Repita aqui o que ele colocou: ele vai trazer uma questão positiva tanto para si quanto para o seu patrão. E aí você vai ter uma situação bacana, porque
todo mundo, conforme eu falei, todo mundo ganha nessa situação. Então, qual é a reação do proprietário ao receber a prestação de contas do mordomo? Tá? Como é que ele, o leão, né? O fisco aí beijando a cabeça da... Qual foi a reação dele? Tudo dá a entender que ele compreendeu o que estava acontecendo. Por isso que eu disse, se ele punisse o administrador, ele ficaria numa situação delicada, tá, perante a comunidade. E o administrador seria até visto com bons olhos. Ó, você sofreu por nossa causa. Se ele concordasse, tanto o administrador que já estava numa cotação boa perante a sociedade, mas ele também passaria a ter. O que dá a entender, amados, é que ele não foi lesado, não houve um prejuízo. Tá? É como se o administrador falasse, isso aqui está injusto, eu posso negociar isso aqui. Por isso que muitos rabinos entendem que a probabilidade, vamos supor, se nós usarmos, né, como citamos exemplo lá dos resquícios de papéis da sociedade ou da sinagoga de Cafarnaum. Então, se vamos por uma família que tinha vários barcos, tá? E aí, se o proprietário percebesse, não, esse mês, né, houve muitas tempestades no mar, não teve como as pessoas saírem para pescar. Consequentemente, elas não terão recursos para pagar o aluguel dos barcos. Então, eu acho que eu vou dar um desconto aí, porque é justo. Eu penso, e todo mundo concorda, que o que está por detrás é um ato justo. Mas o que o Senhor Jesus Cristo está colocando, ó, esse ato foi justo, mas foi um ato sábio. De novo, repito, não apoiando o erro, tá? Então ele certamente compreende que os arrendatários, né, e o povo da vila, em geral, já estão celebrando, elogiando tanto o administrador quanto o proprietário. Então ele percebe que é um movimento positivo, tá? E aí o que entra sempre, como quando eu falo, quando nós cairmos na graça do povo, tá? E quando a igreja cai na graça do povo, quando a igreja trafega na graça do povo, né? Onde teve o ensaio da dança lá na igreja, eu fiquei muito feliz porque a primeira atitude, né, que elas tomaram foi dar as mãos, né, sentar e orar. Tá? Estavam em 3 lá. E orar, né? E eu fiquei feliz com isso. E elas ficaram um tempo ali, dá para ver que elas ficaram, né, orando, buscando, porque realmente o Ministério da Dança não é uma questão estética. Eu sempre tive muita dificuldade quando eu percebia isso em alguns ministérios. E a minha oração na Monte Hebron é que seja o fruir, né, celebrando ao Senhor com danças, instrumentos musicais, é bíblico, tá? Mas que seja algo bíblico, né, trazido com um cheiro suave e agradável ao Senhor. Então, toda a vila está celebrando, como eu sempre oro para que todo o bairro ali, né, celebre. Sexta-feira nós recebemos alguns engenheiros novos, né, que estavam chegando na obra ali. Aí o proprietário está construindo o prédio, e foram lá na minha sala, apresentaram, né, inclusive a engenheira e tudo mais. E eles, a frase deles, ó, a igreja tem sido, a gente fica até com vergonha, porque desde o começo da obra a igreja abriu as portas com a luz, cedeu lá a parte do, quem não se lembra que a cozinha lá, eles trafegavam ali, e etc, e etc, etc. Não sei se vocês sabem, nós cedemos 3 pontos de câmeras, tá, para aquela obra. Então, a obra tem um vigiar, porque eles não têm condições ainda de colocar um DVR lá, porque ainda está só. Então, assim, e ele falando assim, olha, a igreja tem sido parceira, a igreja tem sido auxiliadora. E ele usa uma frase, às vezes nós ficamos até com vergonha da bondade da igreja. Eu falei, louvado seja o Senhor, porque eu vejo nisso a boa e preciosa mão do Senhor e a simpatia do povo. Então, voltando, então, ao perceber que o mordomo infiel havia feito, ele reconheceu a sua astúcia. Então, tanto o proprietário, né, e aí o Senhor Jesus Cristo vai trazer isso para nós, tá? Ele elogiou o mordomo infiel por ter agido com sagacidade e ter sido esperto ao garantir suas provisões futuras para que o tempo que estivesse desempregado. Então, o patrão percebe a jogada, ele percebe a astúcia, ele percebe a manobra que o cara faz, e aí o Senhor Jesus fala, tá vendo, olha, esse cara aqui foi esperto, tá? Então, o convite é para que eu e você possamos refletir isso. Se o proprietário voltasse atrás, cancelasse o que fez, o seu mordomo, sua reputação cairia a 0, né? O porco aí da passagem de ano, né? O pernil, né? Então, cairia, vamos poupar o porco, né? Essa figura, tá?
Por isso, ao ver a esperteza do mordomo, elogiou e prestou tributo à sabedoria do ato, mas não à sua moralidade. Presta atenção nessa última frase, mas não à sua moralidade. Então, mais uma vez eu repito, o que está em jogo aqui não é, em maneira alguma, ou em nenhum momento, a sagacidade imoral, mas a sagacidade de esperteza e de perceber que ali ele poderia fazer algo que todo mundo saiu beneficiado. Porque, gente, se fosse alguma coisa que somente ele, o administrador, porque o que ele poderia fazer aqui? Ele poderia fraudar os livros e ter roubado. Não, eu vou roubar uma quantia enorme, eu garanto o meu futuro, tá? Mas ele não faz isso. Ele vai e negocia, ou seja, todo mundo ganha. Então, eu penso, e muitos autores vão colocar isso, tá? O Lutero, quando vai trabalhar nesse texto, ele fala muito sobre a igreja, vou colocar em outras palavras, né, parafraseando Lutero, que a igreja deveria ser uma resposta para a sociedade. Não sei se vocês sabem, Lutero e Zwinglio foi o primeiro na história da igreja a dizer que a igreja deveria abrir as portas para fazer classes de alfabetização. Então, todas as escolas pioneiras de alfabetização para as classes mais pobres, que não tinham condições, né, de ir estudar, porque geralmente as famílias enviavam para os mosteiros. Os mosteiros não eram só lugares, né, de se preparar para serem padres, mas havia também uma parte para o estudo. E ali vão formar uma classe que vem desde, né, dessa época do século XVI, século XVII, que são os salesianos. Os salesianos até hoje existem, né? Vocês sabem disso. Eles são donos da maioria das universidades católicas, inclusive a Universidade do Estado de Minas Gerais, Católica de Minas Gerais. Quem administra é esse grupo até hoje, que vem lá de trás. Aonde que eles... Isso que eu quero que vocês entendam. Aonde começou tudo isso? Com uma pessoa chamada Lutero e Zwinglio. Tá? Então, a reforma, gente, muda a questão educacional. A reforma mudou as artes. O renascentismo começa a surgir pós-reforma. A reforma muda a questão da gráfica, imprimir o maior número de informativos pontuais e positivos para chegar ao conhecimento de todos. Porque a gente acha que a reforma foi só o rompimento e o nascimento do protestantismo, mas não, a reforma revoluciona aquela sociedade. Por quê? Porque esse deveria ser o nosso papel. O papel da igreja deveria ser revolucionar o ambiente na qual ela está. O papel da igreja, o meu papel, e é por isso que eu preservo muito essa questão da Monte Hebron, né? E eu fico muito feliz, gente, que eu tenho apoio da igreja nesse sentido, né? De estar abrindo sempre a igreja para uma questão muito específica, que é não apenas prestar o culto ao Senhor, mas também proporcionar um ambiente saudável para a sociedade. Ou seja, ali é um ambiente onde as pessoas encontram. Então, certamente o fazendeiro elogiou não o caráter do mordomo, mas sua ação para se proteger. Houve uma questão aqui. Então, elogiou não sua infidelidade, mas a sua sagacidade. Ele elogiou não a maneira como ele lidou com o dinheiro alheio, mas como usou o dinheiro para preparar a sua segurança futura. E aqui que eu estou dizendo assim, houve uma esperteza da parte dele. Então o ensinamento da história parece ser: usem os bens para servir as pessoas, e não em benefício próprio apenas, pois vocês são apenas os administradores designados por Deus de tudo que vocês possuem. É uma mentalidade um pouco absurda para algumas pessoas, tá? Segundo, não é o que a igreja de Tessalonicense entendeu, muito menos a igreja de Atos, né? Talvez é por isso que o Senhor levanta Tito para invadir Jerusalém. Quando a igreja começa a vender tudo, a igreja de Tessalonicense também entra nessa vibe, vender tudo e vamos ajudar todo mundo, e aí não tiveram sabedoria, como a história já mostra. O Bono do U2, né, fez uma declaração alguns meses atrás, e ele falou assim: olha, eu me arrependo de ter simplesmente construído casas ali na África, porque eu pensei que eu estaria dando melhor. Mas eu descobri que depois de um tempo eles pegavam as peças, né, que dariam para ser vendidas,
utensílios, né? E aí eles arrancavam e saíam vendendo, e ficava, o casebre ficava oco como eles eram antes. Isso aconteceu, gente, quando em Curitiba, o Jaime Lerner fez uma vila e a prefeitura construiu várias casinhas muito bonitas, tá? Onde era uma favela antes. Então eles derrubam a favela e constroem. Tá? Foi muito criticado, tá, né? Aí você tem aquele pessoal lá, a defesa, né, humanitária, sempre falando, mas enfim. Só que não demorou, gente, talvez um ano, tá, ou um pouquinho mais, mas menos de 2 anos. E as casas eram lindas, cada uma de uma cor. Tá? Então você passava assim, pareciam casinhas de brinquedo. Em menos de 2 anos, todas elas estavam com a tintura já danificada, porque ninguém manteve a limpeza da casa. Segundo, eles arrancavam as torneiras, chegaram a arrancar a fiação para vender. Então, o que. E aí eu digo, se o Bono tivesse escutado o Lutero fala assim: olha, não vamos dar, mas vamos ensinar. Então ele fala assim: a igreja não deveria ser apenas um lugar de distribuição, vamos colocar nos dias da atual, de cesta básica. Mas a igreja deveria ser um lugar também de ensinar a alfabetização. Eu tenho ido muito na prefeitura, existe uma probabilidade quase 100%, mas aí nós vamos estudar mais, porque lá atrás nós temos 3 salas boas, tá? E ali no bairro Brasil não existe nenhuma creche para berçário, tá? Que a prefeitura precisa disponibilizar. Então nós já estamos vendo, eles foram lá, já viram, eu não estou contando aqui agora, tá, gente? Mas já viram, existe essa probabilidade. Mas tudo isso eu preciso também trabalhar, porque isso vai envolver algumas questões, né? Nós precisamos lidar com isso. Mas o que encheu o meu coração é a probabilidade. É a probabilidade. Tá? Porque para mim, eu creio que Deus ainda vai dar algo para nós, mas se nós começarmos a mostrar para Deus que nós pensamos naquilo. Entendeu? Não sei se vocês estão entendendo, mas primeiro eu tenho que despertar no meu coração, Senhor, eu quero e eu estou disposto. E eu vejo muito a igreja, e eu gostaria que a igreja brasileira entendesse, né, que nós precisamos talvez fazer missões beneficiando aquilo que o Lutero falou, eduque o povo. Tá? Não dê cesta básica, eduque o povo. Tem um pensamento chinês, né? Não dê peixe, mas ensine a pescar. E é uma questão para se pensar. Então, a mensagem da parábola enfoca a astúcia do mordomo infiel ao fazer a provisão para o seu futuro. Assim, seu significado indica que muitas vezes as pessoas iníquas se mostram mais precavidas do que os crentes. Tá? É exatamente sobre isso que Jesus adverte em suas palavras e que concluem a parábola. Então ela termina aqui, em outras palavras, muitas vezes os ímpios tratam com mais sagacidade e diligência os seus assuntos terrenos do que os cristãos tratam suas questões que envolvem a sua salvação eterna. Também na questão de salvação. Então Jesus estava exortando a utilizar bem nossos recursos materiais para providenciar melhor o nosso futuro. Assim como o homem da história tinha o uso temporário dos fundos do patrão, também Deus nos concedeu o uso temporário dos nossos dons e dos nossos talentos. E aí cabe a nós sabermos usar bem isso aí. Nada do que temos é nosso, mas tudo pertence ao Senhor. Somos apenas administradores. Nosso viver agora como administradores, o pouco dinheiro, as pequenas capacidades, as menores oportunidades, determinam nosso destino eterno. Por isso que o Senhor vai terminar dizendo: fosse fiel no pouco, tá? Na verdade, o significado dessa parábola pode ser percebido em sua conclusão. Jesus Cristo diz: porque as pessoas desse mundo, ao tratarem com seus iguais, são mais astutas do que as pessoas que têm luz. Façam amigos para si por meio de mamon. Veja só, da injustiça eles estão fazendo. Então, para que quando eles forem, recebam vocês nas habitações eternas. Nós já comentamos aqui, mas o Senhor Jesus está falando e pegando essa questão da prudência da pessoa. Então, significa que a piedade e a generosidade devem caracterizar a vida cristã, de modo que o principal objetivo do crente é conduzir as pessoas a Cristo através do anúncio do Evangelho. Amém, amados? Então, que o Senhor nos dê graça e sabedoria para nós estarmos entendendo tudo isso. Em resumo, essa palavra diz assim: Silas, você tem um talento, você tem um dom, tá? De que maneira você tem usado isso? Prepara o teu coração para tudo isso, tá bom?
Amados, a pastora mandou um folder já, né? O dançando, como é que é? Dançar no compasso da vitória. Esse será o tema do culto de hoje à noite, tá? Dançar no compasso da vitória. Nós vamos estar trabalhando isso na mensagem de Salmos, capítulo 13, Salmo 13, tá? Onde Davi, né, convida ele mesmo a dançar no compasso dessa vitória, mesmo diante da perseguição que ele estava enfrentando por parte de Saul. E eu espero que você vá hoje à noite, vá presencial, porque nós vamos estar orando por você. Nós temos trazido um formato novo para o culto, que é orar sempre após a mensagem, baseado no que foi pregado, né? O louvor prepara o coração, a palavra enche o coração e as orações vão operacionalizar o coração, tá? Então, eu gostaria que você entendesse essa dinâmica que Deus colocou no meu coração, que nós estamos fazendo, e que você venha participar hoje à noite para receber essa oração, para que você possa ativar, né, já que os coaches estão usando muito essa palavra, né, para que você possa ativar em seu coração, tá, uma reconciliação com Deus, uma volta para o altar de Deus e uma entrega totalmente naquilo que o Senhor pode e deverá estar fazendo sobre a minha vida e sobre a tua vida. Amém? Sandra, Deus abençoe. Rosângela, Tatiana, Jussier, Guilherme, né? Pessoal de Campo Grande, amo vocês. Deus esteja confirmando as promessas. Thaís, né, que está aqui, que Deus esteja abençoando. E todos aqueles que vão entrar depois, que o Senhor se faça gracioso sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, que nós, eu e você, possamos vivenciar esse novo que Deus tem para trazer à existência, que possamos viver esse melhor de Deus aqui a cada dia, né, amado? Amém? Estou encerrando aqui. Até hoje à noite, em nome de Jesus, tá?